Bom, pessoal, chegamos aqui na nossa última aula da unidade 5, tá bom? Vamos estudar reagente limitante e rendimento. Isso está diretamente ligado aos cálculos estequiométricos que nós vimos na última aula, certo? Então, se você está em dúvida com cálculo estequiométrico, volta, refaz, faz alguns exercícios, pega na internet, vem nos livros, vem em apostilas, revisa um pouquinho para depois vir para essa aula, tá bom? Já que ela está diretamente ligada. Vamos seguir nossa aula. Pessoal, aqui no reagente limitante a gente parte do princípio onde nenhuma reação é perfeita e nenhuma reação vai ter as quantidades certas quando acontece naturalmente. Por exemplo, quando ali vou acender um palito de fósforo, risquei o fósforo, acendeu e tem aquela chama lá que ela está se consumindo com o tempo. Eu consigo consumir com um único palito de fósforo todo o oxigênio que eu tenho naquela região? Não, obviamente não, porque senão a gente já estaria morto há um tempinho, né? Por quê? Porque a quantidade de fósforo que eu tinha, do palitinho de fósforo, que é de madeira que eu tinha, não é, não é proporcional à quantidade de oxigênio que eu tenho no meu ambiente. Ou seja, ali o fósforo seria o meu reagente limitante, onde ali a reação vai estar limitada à quantidade de um dos reagentes. Nesse exemplo, no caso, o fósforo, certo? Então é ele que vai limitar a minha reação, ele que define até onde vai a minha reação. A reação, no caso do fósforo, ele vai até o fósforo acabar, ou então até você apagar o fósforo, certo? Então, para ficar ficou claro essa parte de reagente limitante? Show! Exemplo disso aqui, a galera que é ligada a esse negócio de natureza, de acampamento, sabe que tem um acendedor aqui feito de magnésio. Tem até uma chama utilizada muito para acender tipo, fogueira, lenha, essas coisas assim. É tipo uma partezinha metálica onde ele incinera muito fácil o magnésio. E aí, ao incinerar, o oxigênio aqui na natureza, em abundância, ainda bem, ele vai ser aqui ó, o nosso reagente limitante. É ele que vai definir até onde vai. Consumiu todo o magnésio, a reação vai parar. A reação de combustão não acontece apenas com oxigênio. Reagente limitante. Professor, se o magnésio aqui nesse caso é o reagente limitante, o oxigênio é o quê? O reagente em excesso. É ele que está sobrando, é ele que tem demais ali na reação. Certo? Então agora eu tenho o meu reagente limitante e o meu reagente em excesso. Que no caso ali é o oxigênio e o magnésio. Ok? Aí aqui eu tenho o exemplo da minha nova equação, que é o monóxido de carbono aqui, reagindo com o gás oxigênio da atmosfera, formando o dióxido de carbono, CO2. Percebam que a equação aqui já se encontra balanceada, ok? Então não precisa me preocupar com isso. Imagine o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho, para cada duas moléculas de CO2, eu preciso apenas de uma molécula de O2 para eu produzir ali duas moléculas de CO2, certo? É isso que os meus coeficientes estequiométricos me informam. Eu preciso de duas moléculas de CO2 para produzir, com uma molécula de O2, para produzir duas moléculas de CO2. Agora imagine uma situação onde eu tenho 4 moléculas de CO2 e ali eu tenho 3 moléculas de oxigênio, de gás oxigênio. Eu vou conseguir produzir o quê? Vou produzir se para cada duas moléculas aqui de CO2 eu preciso apenas de uma delas. Então, na minha reação, eu vou consumir todo o meu monóxido de carbono, meu CO, perdão, estava falando errado, o meu CO,
utilizando apenas duas moléculas. Ou seja, essa molécula daqui, ela vai sobrar. Então, no final, ela vai ficar aqui, ó. Por quê? Porque ela não foi consumida. Então, ela aparece também no final da minha reação. Então, aqui eu tenho novamente reagente limitante e reagente em excesso. Ok? E aí eu consigo produzir ali com essas substâncias 4 moléculas de CO2. Certo? Deu para pegar melhor essa parte de reagente limitante, reagente em excesso. Então vamos seguir. Com exemplos. Agora imagine aqui que eu tenho aqui duas amostras de massas iguais, tá bom? De amônia e gás oxigênio. Ou seja, eles têm a mesma massa dessas amostras, que é 750 gramas cada. E aí eu o quê? Botei esses meus reagentes, fiz uma reação, misturei eles, aconteceu uma reação. E eu quero saber qual foi o meu reagente limitante. E depois eu quero saber a massa do produto dessa reação. Primeira coisa que tenho a minha reação informada já. Já sei que é essa reação. Agora, novamente, para todo o cálculo estequiométrico, eu preciso saber se ela está balanceada. Se vocês olharem rapidamente, vocês vão ver que ela não está. Vou balancear para vocês, para que vocês não tenham tanta dificuldade e foquem mais na parte do conteúdo mesmo. Eu acho que o balanceamento vocês já estão craques nisso. Eu espero. Meu Deus, espero que vocês estejam mesmo. Então, aqui temos a nossa equação balanceada agora, ok? Então, tudo que preciso fazer é eu determinar ali qual é o meu reagente limitante. Mas, espera, como é que eu faço isso? Então, pessoal, tem alguns passos. Bom, já devo perceber que só pela massa eu não consigo saber qual é o meu reagente limitante. Então, o que define o meu reagente limitante? A quantidade de mols. Primeiro passo que eu tenho que saber, eu tenho que determinar a quantidade de mols de todos os meus reagentes, para que assim eu possa determinar qual deles é o limitante. Vamos lá. Primeiro passo, determinar o número de mols. Para facilitar o nosso processo, eu já calculei, já informei aqui a massa molar de cada um dos meus componentes, certo? Eu tenho aqui da amônia, 17 gramas por mol, do oxigênio e também até do meu produto já informei. Tá tudo aqui já, certo? Então, tudo que eu preciso agora é saber o número de mols dos meus reagentes. Análise dimensional, sempre. Eu tenho aqui 750 gramas de NH3, de amônia. Fator de conversão, massa molar. Então, para cada 1 mol de NH3, eu tenho ali 17 gramas de amônia. Corto amônia com amônia, grama com grama. E resta ali um total de, deixa eu botar aqui, um total de 44,12 mols de amônia. Certo? Agora para o oxigênio. Eu tenho a mesma massa de oxigênio, 750 gramas de O2. Converto isso para mol. Como? Fator de conversão. Sempre massa molar. De massa para mol ou de mol para massa, usa a massa molar como fator de conversão. Sei que 1 mol de gás hidrogênio equivale a 32 gramas de O2. Corto grama com grama. Fico ali no final com um total de 23,44 mols de O2, certo? Achei o meu número de mols. E agora, o que eu faço? Bom, agora a gente passa para o próximo slide. A mesma equação balanceada, certo? O segundo passo é eu ter que comparar as razões entre os meus reagentes. Tanto no ideal, que é ali no caso usando a minha equação balanceada, quanto no real, que é o quanto de mols eu tenho, que eu descobri ali no primeiro passo, certo? Novamente aqui já tenho informado o número de mols que eu achei ali no primeiro passo. Então o que eu faço agora? Eu vou fazer uma razão entre os meus reagentes, entre os mols, o número de mols dos meus reagentes.
No ideal, que é ali da minha reação balanceada, eu tenho 4 mols de amônia, tá bom? Que reage com 5 mols de O2, certo? Então eu vou colocar isso para dividir. Uma razão é sempre uma fração, tá bom, pessoal? 5 mols de O2 por 4 mols de amônia. Ah, professor, vamos simplificar isso aqui. Está muito grande esses números. Vou simplificar eles para ficar mais fácil de observar isso depois, tá bom? Vou dividir todos eles aqui. Vou dividir. Eu só colocar aqui. Vou dividir todos eles pelo meu denominador. Por quê? Porque aí vai facilitar a forma que eu vou ver. Vocês vão entender o porquê eu estou dividindo sempre pelo denominador. Vou dividir todos eles por 4. E aí o que eu vou ter aqui depois? 5 dividido para 4 equivale a 1,25 mols de O2, tá bom? 4 dividido para 4, 1 mol de NH3, certo? Bom, simplifiquei a minha razão na parte ideal, agora eu vou para a real. Usando a real, é importante que nesse momento agora eu coloque o oxigênio no numerador, novamente, e o amônia no denominador. Por quê? Para ficar equivalente ali à minha fração que eu tenho no ideal, a minha razão no ideal. Então vamos lá. Eu tenho aqui de oxigênio em cima, já que eu coloquei em cima no outro. 23,44 mols de O2 sobre 44,12 mols de amônia. Agora aqui vou fazer o mesmo processo. Dividir todo mundo pelo meu denominador. O denominador é 44,12? Vou dividir todo mundo por 44,12. Fazendo isso, usando a calculadora, eu tenho ali um total de 0,53 mols de O2 dividido para 1 mol de amônia. Agora que entra a parte onde eu vou saber quem é o denominador, quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Percebo que se eu for comparar essas duas, tá bom? Se eu for comparar, percebo que ali a amônia, essa razão se manteve igual, esse valor da amônia nas duas razões, 1 mol de amônia e 1 mol de amônia. Mas percebo que é o seguinte, o ideal do oxigênio foi com 1,25. E já no real, essa quantidade não ficou menor? Então, o número que der menor vai indicar ali o meu reagente limitante. Então, o reagente limitante, no caso ali, ó, através dessa análise, reagente limitante, vai ser aquele que tiver na comparação entre a razão ideal e a razão real em menor quantidade. Em menor quantidade. Limitante. Ele vai ser ali o oxigênio. Ah, professor, e se por um acaso aparecer que deu em maior quantidade? Bom, se em vez de aparecer em menor quantidade, aparecer em maior quantidade do que no ideal, indica que ele é um reagente em excesso, certo? Apareceu em menor quantidade, na comparação entre as razões, limitante. Apareceu em maior quantidade, reagente em maior, reagente em excesso, em menor quantidade, reagente limitante, certo? Agora que eu vou descobrir aqui a massa do produto. Sempre que eu for fazer, pessoal, ali a massa de um produto em que eu estiver trabalhando com um reagente limitante, eu sempre vou usar a massa ali do reagente limitante. Por quê? Porque ele que determina até onde vai a reação. Acabou o reagente limitante, acabou a reação, certo? Então, por isso eu sempre vou utilizar a massa do reagente limitante. Novamente, tem outras informações aqui, onde eu já achei as massas molares e eu já sei que é um reagente limitante.
no caso aqui é o oxigênio. A massa do oxigênio não era 750 gramas? Então, eu vou seguir o mesmo passo. Acho o número de mols, multiplicando ali pela massa molar. Vai dar 32 gramas de O2. Dividiu. Vou seguir direto. Usar aqui a razão molar entre O2 e o meu produto que eu quero saber, o óxido de nitrogênio. Eu sei que eu tenho 4 mols segundo a minha razão ali de NO a cada 5 mols de O2. Ok? Corto. Aqui eu vou resolver logo. Não, vou seguir logo para aí depois eu resolvo. Aqui, depois eu tenho que, para eu achar a massa do meu produto, eu multiplico ele pela massa molar. Que ali seria o quê? A cada 30 gramas de NO, eu tenho um total de 30 gramas. Eu tenho um total de 1 mol de NO. Corto. Vou encontrar, depois de tudo isso, um valor aproximado de 562,5 gramas de NO. Certo? Todo mundo consegue acompanhar? Todo mundo tá ok? Tranquilão? Agora vamos fazer mais exercícios. Por que, pessoal? Porque exercício legal, exercício é bom, todo mundo gosta, eu gosto, vocês gostam. Esse aqui, pessoal, quero que vocês tentem resolver ele sozinhos, certo? Tentem resolver ele sozinhos, a resposta ele vai estar aqui e agora. Então, pause o vídeo agora, tá bom? Eu tento resolver ele sozinho. Não é difícil, só prestem atenção, voltem nos vídeos, revejam os passos, certo? Essa é a nossa resposta e é isso. Vamos seguir agora para rendimento. Pessoal, algumas reações, elas vão acontecer algumas situações onde nem sempre ela vai consumir todos os seus reagentes. Às vezes, esse processo ali vai sofrer algumas interferências, onde ali eu vou ter mais de uma reação acontecendo, formando produtos distintos. A galera que lembra ali da orgânica vai entender isso, vai entender um pouco melhor ali, por exemplo, na regra de Markov-Nikov, tá bom? Markov-Nikov, anti-Markov-Nikov, onde eu vou ter um produto majoritário, um produto minoritário. E algumas reações elas simplesmente param quando uma parcela do meu reagente é consumida. Ela simplesmente, já chega, paramos por aqui. Então acontece que às vezes uma reação não rende tudo que era para render. Que nem quando a gente faz aquela panela de arroz. Nossa, a panela de arroz vai render por uns 3 dias. Aí você vê assim, aí chega seu tio, sua prima que não vê faz tempo, vamos sair. Aí essa panela que era para render 5 dias acaba rendendo 1. Então, nem sempre o que a gente pensa que vai render, rende para tudo isso, por diversos motivos. Então, é por isso que na vida real, a gente, nas equações, a gente sempre está trabalhando com rendimentos. E aí, nós temos 3 tipos de rendimentos. O rendimento teórico, que é aquele rendimento ideal, onde todos os meus reagentes vão ser consumidos e todos os reagentes vão ser utilizados para formar o meu produto. Tá bom? Esse é o rendimento teórico. Temos o rendimento real. Sabemos que a teoria e a prática são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes não, mas existe uma lacuna entre o ideal e a prática. O rendimento real é a quantidade real de produto que é obtida através de uma determinada quantidade de reagentes. Sempre eu vou estar trabalhando aqui no rendimento real com o meu reagente limitante, ok? E temos também o reagente percentual, que é a porcentagem que rendeu ali na minha reação do meu reagente, certo? Reagente percentual aqui ele é calculado através dessa forma, onde o reagente percentual é igual ao rendimento real dividido pelo rendimento teórico vezes 100. E aí eu obtenho o rendimento teórico, percentual, certo? Então, essa parte aqui
é basicamente isso de rendimento, tá bom? Então a gente vai fazer mais exemplos agora, vou fazer um exemplo aqui, para que a gente possa praticar um pouquinho melhor e entender isso na prática. Temos nosso terceiro exercício, que é o seguinte. Em um laboratório, a aspirina, que eu vou estar chamando aqui de AS, tá bom? Nos meus cálculos. ASP, perdão. A aspirina é preparada por meio da seguinte reação. Aqui eu tenho o AS, o ácido acetilsalicílico, tá bom? O ácido salicílico, perdão. Reagindo ali com o anidrido acético, que é esse aqui. E aí eu obtenho ali a aspirina, certo? O ASP, que eu vou chamar de ASP. E ali o meu ácido acético, certo? Aqui o ácido acético, o nosso vinagre. Então, deixa eu ler de novo o enunciado. Em laboratório, a aspirina é preparada por meio da seguinte reação. Aí ele me informa a reação. Aí ele diz também que utilizou-se 14,4 gramas de ácido salicílico. Aí informa a minha molécula. E um excesso de anidrido acético. Ele já me informa qual é o reagente limitante, qual é o reagente em excesso. Aí ele fala, obteve-se 6,25 gramas de aspirina. Qual será o rendimento percentual desse produto? Então, quanto rendeu ali das minhas 14,4 gramas de ácido salicílico? Aí ele me dá as informações da massa atômica de cada um dos meus átomos, certo? Vamos resolver essa questão agora. Aqui, pessoal, ele já me deu o quanto rendeu na prática, se vocês forem ver, tá bom? Ele já me deu o quanto rendeu na prática. Ali, com 14,4 gramas de ácido salicílico, rendeu ali um total de 6,25 gramas de aspirina. Agora, o que eu quero saber é o rendimento percentual. Eu já tenho aqui, ó, o rendimento real. Preciso saber agora o rendimento percentual. Então, para eu saber o rendimento percentual, eu preciso do rendimento teórico. Então, no mundo perfeito, onde todo o reagente seria consumido, qual seria a massa dele, o rendimento teórico? Qual seria a massa teórica de aspirina formada? Então, primeiro aqui eu começo. Primeiro aqui eu confiro se a equação está balanceada, que por sinal está balanceada. Aqui nós temos o nosso ácido salicílico. Ácido salicílico, ok, o nosso AS. E aqui temos a fórmula molecular dele, assim, tá bom? Já condensada. Eu já tenho aqui, ó, a massa dele. Eu tenho 14,4 gramas de AS. Quero saber o número de mols. Lembra daquele nosso procedimento? Que é massa, número de mols, aí número de mols de B, aí depois massa de B. Então, vou seguir esse procedimento novamente. Então, já tenho a massa, quero saber o número de mols. Aqui, ó, eu fiz a fórmula condensada aqui para que a gente possa calcular a massa molar. 4 vezes 16, 6 vezes 1, e ali 7 vezes 12. Somando tudo isso aqui, vamos dar o quê? 64. Me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. 64, 6 e aqui um 84. Somei tudo, deu 154, 154 gramas por mol, certo? Agora eu vou usar minha análise dimensional para saber quantos mols eu tenho. Tenho 14,4 gramas de AS, multiplicado pelo meu fator de conversão, que é a massa molar. 1 mol de AS dividido para 1,54 gramas de AS. Corto grama com grama. Obtenho ali um total de 0,09 mols de AS. Ok? Achei o número de mols. Posso passar agora para a próxima etapa. Novamente, estamos aqui
a nossa massa, reagente limitante, reagente em excesso e nosso número de mols do AS. Quero saber agora o número de mols do seguindo meu esquema. Ok? O número de mols de aspirina. 0,09 mols de AS. Fator de conversão, nesse caso aqui, é a razão molar. O AS eu tenho 1 mol para 1 mol. Então, eu tenho 1 mol de AS. De aspirina para 1 mol de AS. Ah, professor, é 1 por 1, já posso fazer direto, nem vou colocar. Vai colocar sim, porque eu vou cobrar isso na prova, o cálculo completo. Corto, obtenho ali 0,09 mols de aspirina. Ok? Agora aqui, pessoal, vou calcular agora para saber ali qual é a massa de aspirina ideal, no teórico, preciso calcular a massa molar. Então, vou colocar aqui a massa molar dele, a fórmula molecular condensada. Ali, seguir o mesmo processo. 4 vezes 16, 8 vezes 1 e 9 vezes 12. Lembrando que essa forma condensada é da aspirina. Vocês podem contar ali os átomos de carbono, átomos de oxigênio e de hidrogênio, vocês vão chegar nesse valor, tá bom? Aí aqui eu tenho 64, mais 8, mais ali, quanto? 108. Somando tudo isso aqui, vou chegar a 180 gramas de aspirina. Vou chegar ali a 180 gramas de mol por mol. Nossa massa molar, nosso fator de conversão. Bom, já tenho aqui o número de mols de aspirina e já encontrei a massa molar dela. Massa molar de aspirina igual a 180 gramas por mol. Então agora eu só vou fazer meu cálculo, jogar isso aqui na minha equaçãozinha e fazer meu cálculo. Então ali eu tenho 0,9 gramas, mol de aspirina vezes o meu fator de conversão, que é a massa molar, cortou, 180 vezes 0,09, vou encontrar um total de 16,2 gramas de aspirina. Esse daqui é o meu resultado ideal da minha reação, tá bom? Isso daqui, pessoal, é o rendimento teórico. Certo? É o quanto iria render teoricamente ali se eu usasse as 14,4 gramas de AS, de ácido salicílico. Mas perceba que existe uma diferença, né, entre o meu rendimento teórico e o meu rendimento prático. Uma grande diferença. Agora eu vou calcular o que? O meu rendimento percentual. Meu rendimento percentual é o que? É o rendimento real, 6,25 gramas, dividido pelo meu rendimento teórico. E tudo isso multiplicado por 100. Corta grama com grama. Vou chegar ali num valor aproximado de 38,58% de rendimento percentual. Ou seja, das 14,4 gramas de ácido salicílico que eu tinha, rendeu apenas 38,58%. Uma quantidade até, dos parâmetros da química, boa. Já fala, caramba, rendimento 80%. É raridade encontrar isso na química. Em análises assim, de substâncias, é difícil um rendimento muito alto. Bom, pessoal, essa foi essa aula de reagente limitante e rendimento.
Tudo isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem um vídeo, façam exercício, eu vou estar enviando a lista daqui a pouco, certo? É isso, bons estudos.